Olá pessoal, o meu nome é Bruno, eu sou professor de Geologia do Departamento de Geologia da Federal do Paraná e hoje, nesse módulo, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre as propriedades ópticas dos minerais. Então vamos ter em mente que nenhum assunto teoricamente é novo. Todos esses assuntos que a gente vai trabalhar aqui nesse módulo já foram vistos em algum momento, então eu peço a atenção de vocês para que, caso vocês não tenham entendido algum conceito ou tenham deixado alguma coisa para trás, que procurem é, saber sobre esse assunto, porque tudo isso que a gente vai revisar agora vai ser o arcabouço, vai ser a base para nós trabalharmos durante todo o nosso curso de mineralogia descritiva. E também gostaria de pedir para vocês terem em mente de que os fenômenos e os conceitos e as características são todas interdependentes, são todas interrelacionadas, no sentido de que um fenômeno resulta em outro, ou uma propriedade também é marcada pela presença de outra propriedade. Então, toda a revisão que a gente vai fazer aqui meio que está interligada, beleza? Então, ao longo dessa pequena revisão, desse módulo de revisão, a gente vai trabalhar com alguns conceitos importantes relacionados aos minerais de maneira geral, afinal de contas é um curso de mineralogia descritiva, então nós vamos tratar de minerais. Nós vamos falar brevemente sobre as propriedades físicas dos minerais, que são relacionadas a conceitos químicos e cristalográficos, e também vamos falar sobre as propriedades ópticas dos minerais. Nesse terceiro item, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo explicando e relembrando alguns conceitos e alguns fenômenos importantes que a gente utiliza para fazer o diagnóstico e caracterização de minerais. Também acho importante a gente fazer uma pequena revisão sobre a luz e os fenômenos relacionados com a luz e raios luminosos. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com mineral, os minerais eles são o nosso objeto de estudo. A nossa ferramenta é o microscópio petrográfico em sua maioria, mas a gente observa os fenômenos relacionados com a interação da luz e os minerais. Então, para a gente saber um pouquinho sobre como as propriedades ópticas dos minerais são diagnosticadas e caracterizadas, a gente precisa entender as características da luz também. Vamos começar aqui com alguns conceitos, algumas definições importantes. Então, mineral é um sólido homogêneo com composição química definida, formado por processos naturais e inorgânicos. Então, essa parte é muito importante. O mineral ele precisa ser sólido, ter uma composição química definida e única e precisa ser inorgânico, desculpe. E os átomos que se encontram lá dentro da estrutura precisam estar organizados em algum arranjo tridimensional. Nós temos as propriedades físicas dos minerais, que são diferentes das propriedades ópticas. Enquanto as propriedades físicas são expressões da sua composição interna, como se fosse um reflexo, um retrato da estrutura e composição química, as propriedades ópticas vão além. As propriedades ópticas dependem também da interação da luz dos minerais com a luz. Então, nós temos as propriedades físicas, que são expressões da composição interna, e as expressões da composição interna, aliado à interação com a luz, nos dá as propriedades ópticas dos minerais. Então, aqui eu trago para vocês uma pequena definição relacionada à luz. Ela pode ser trabalhada tanto como um fenômeno de onda quanto um fenômeno de partícula. Ou seja, a física trabalha de maneira muito conveniente, inclusive, a luz tanto como um fenômeno de onda quanto um fenômeno de partícula. Para nós, para a área da mineralogia descritiva, é muito interessante trabalhar com a luz levando-se em consideração como se ela fosse um fenômeno de onda. E vai ficar muito claro subsequentemente por que é mais fácil. Mas, se a gente for trabalhar com a luz, a gente precisa de alguns conceitos.
Antes de falar um pouquinho da luz, eu queria encerrar com vocês essa breve introdução sobre a importância da gente saber a composição química e como esses átomos que compõem quimicamente um mineral estão arranjados de maneira tridimensional, gerando uma estrutura cristalina. Afinal de contas, a composição química e a estrutura cristalina são dois parâmetros extremamente importantes e interdependentes que vão caracterizar um mineral. Então, eu tenho algumas imagens só para exemplificar alguns aspectos relacionados a sistemas cristalográficos ou então a hábitos muito comuns encontrados nos minerais, que são reflexos, que são resultado dessa interdependência entre composição química e estrutura cristalina. E aqui eu deixo elencado algumas das propriedades físicas dos minerais. Essa não é uma lista exaustiva, nós temos muitas outras características, muitas outras propriedades físicas que são descritas dos minerais, porém são as características mais comuns, como por exemplo a densidade específica, que é inerente de cada um dos minerais. Cada um tem a sua densidade específica, intimamente ligada à sua composição química e arranjo cristalográfico. Nós temos também a dureza, que é uma propriedade muito importante, que é a resistência do mineral ao ser riscado. Inclusive, essa propriedade gera a escala de Mohs, que nós temos aqui elencado os 10 minerais da escala de Mohs, sendo que o talco é o mineral menos duro que nós temos e o diamante é o mineral mais duro que nós temos. E também temos outras propriedades físicas, como clivagem, cor, geminação, algumas delas relacionadas à interação com a luz, outras relacionadas com as composições químicas e arranjo cristalográfico exclusivamente. Porém, nós encerramos aqui essa breve revisão, na verdade é só mencionar as principais propriedades físicas, porque esse é um assunto já bem difundido e vencido em matérias passadas. Então, agora sim, nós vamos começar a falar sobre as propriedades ópticas dos minerais, mas para isso nós precisamos definir o que é a luz. Então, a luz, ela se propaga com um movimento ondulatório cujas vibrações ocorrem em todas as direções perpendiculares à direção de propagação. Então, na verdade, nós temos uma imagem, a imagem inferior à esquerda, mostra mais ou menos como que a luz se propaga, vibrando em todas as direções perpendiculares à sua direção de propagação. Então agora a luz ela vai entrar em contato com o nosso material de estudo, com os minerais, com cristais de minerais. Então toda vez que eu falar que a luz está saindo de um meio e entrando em outro, eu gostaria que vocês imaginassem um raio de luz que sai da atmosfera e vai entrar, incidir no cristal, no mineral. Então, o exemplo que nós temos é a imagem na porção inferior à direita de um raio luminoso que está incidindo em um material, ou seja, saindo do meio 1 e entrando no meio 2. Essa interação vai gerar uma série de fenômenos. Os mais interessantes do ponto de vista físico, que para a gente prestar atenção e trazer conosco durante toda a nossa conversa sobre propriedades ópticas dos minerais, são os que eu apresento aqui nesse slide: a reflexão e a refração. Então, a reflexão é muito tranquilo, é um fenômeno bem fácil de entender. Então, o que, que acontece? Quando a luz passa de um meio menos denso, como o ar da atmosfera, por exemplo, para um outro meio mais denso, como o nosso mineral, parte dessa luz reflete de volta para o ar e parte vai penetrar no nosso mineral. Então, o raio refletido, de acordo com teorias da física, ele obedece a algumas leis de reflexão, que nós estamos mostrando aqui para vocês nesse slide, nessa ilustração. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? De acordo, claro, né, com o fato de que nós estamos medindo isso a partir de uma linha normal à superfície do ponto de incidência. Então, essa é a nossa reflexão. É o fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio para outro meio. Esse fenômeno sempre acontece. Mas, lembrem que eu comentei com vocês
que parte da luz reflete de volta. E o que acontece com a outra parte? Bom, a outra parte, o raio que não refletiu, ele vai penetrar no material, no caso, o mineral, e vai se deslocar no mineral com uma velocidade menor do que aquela que ele se deslocou no ar. E ademais, ele não vai seguir a mesma trajetória do raio incidente. E é assim que a gente define a refração. Por quê? Porque esse raio incidente ele foi refratado, ele foi desviado. O ângulo de incidência dele mudou. Então, esse é um fenômeno também muito importante que acontece quando a luz interage com qualquer outro tipo de material. Mas no nosso caso, a gente está interessado em saber o que acontece com os minerais quando eles interagem com a luz. Então, essa é a grande característica da refração. O raio que penetra no mineral se desloca com uma velocidade menor do que aquela que ele estava e também ele não segue a mesma trajetória do raio incidente. Outro conceito interessante que a gente precisa ter em mente é o fato de que nós trabalhamos na mineralogia descritiva com a luz polarizada. Então vamos trazer novamente o conceito de luz, né? Até porque a gente precisa entender o que é a luz para a gente entender o que acontece quando a gente polariza a luz. Então a luz, lembrem lá que ela é um fenômeno, um movimento ondulatório, cujas vibrações ocorrem em todas as direções perpendiculares à direção de propagação. Então, vocês estão vendo aqui que a direção de propagação está aqui e as vibrações acontecem em todas as direções. Quando esse movimento ondulatório é confinado a vibrar em apenas um único plano, a gente chama essa luz de luz plano polarizada. A gente utiliza um polarizador para fazer com que a luz vibre em apenas uma direção. E assim a gente polarizou a luz. A gente faz isso para incidir apenas luz polarizada no mineral para ver como que essa luz vai reagir lá dentro da estrutura do cristal. Eu trago também, de maneira bem simplificada, uma figura esquematizada mostrando a nossa ferramenta de trabalho, que é o microscópio óptico de luz transmitida. Tem casos também de luz refletida, mas agora vamos nos preocupar principalmente com a luz transmitida. Então esse aqui é um microscópio óptico ou microscópio petrográfico de luz transmitida. Em algum outro momento a gente vai apresentar esses equipamentos, né, que compõem todo o microscópio de maneira mais detalhada, mas agora a gente vai fazer uma viagem mais breve sobre o microscópio, né, em relação ao microscópio. Bom, ele é o instrumento mais importante que o geólogo tem para determinar as propriedades ópticas dos minerais. É a primeira parada que a gente faz para identificar e diagnosticar minerais. Não quer dizer que a gente consegue identificar e diferenciar todos os minerais apenas com essa ferramenta, mas não há como não é prudente, na verdade, você se dirigir a outras técnicas sem primeiro passar pelo cunho, pelo crivo de um microscópio óptico. O microscópio de polarização, ele difere muito pouco dos outros tipos de microscópios. Na verdade, a função primária dele é a mesma que os demais. Qual é a função? Bom, obter imagens ampliadas de um objeto colocado na sua base. Essa base a gente chama de platina. Então aqui a gente está observando a platina e a gente vai colocar um material e o objetivo desse microscópio é ampliar a imagem desse material. A ampliação desse material ela é produzida pela combinação de várias lentes, mas eu chamo a atenção aqui para duas delas, que no caso são as objetivas e as oculares. Então nós temos as objetivas, as lentes objetivas, que elas são colocadas na parte inferior do tubo do microscópio e elas produzem uma imagem ampliada do objeto observado, né? No caso, uma lâmina petrográfica ou uma seção delgada. Em conjunto com a ocular, você vai ampliar ainda mais essa imagem, até chegar a nós, que estamos observando.
Juntamente com essas lentes, nós temos outros equipamentos. Eu trago também como exemplo o polarizador inferior, que está sempre encaixado, e ele tem como objetivo polarizar a fonte de luz e fazer com que ela vibre apenas na direção norte e sul, lembrem dessa informação. Nós temos o polarizador superior, que fica aqui, onde eu estou apontando, e esse polarizador ele é retrátil. Nós podemos colocá-lo, encaixá-lo, ou então a gente pode retirá-lo. E esse polarizador, quando ele está encaixado, ele polariza a luz que é recebida do mineral para vibrar apenas na direção leste-oeste. Lembrem também dessa informação. E também nós temos placa acessório, a lente do Amit Bertrand, que é utilizada para fazer outro tipo de análise. Nós vamos falando ao longo desse módulo sobre esses equipamentos. É interessante também chamar a atenção para a lente condensadora que se encontra abaixo da platina. Ela pode ser inserida ou retirada do sistema óptico de acordo com a sua necessidade, de acordo com a análise que você está fazendo. Essa lente condensadora, quando utilizada, junto com as objetivas de grande aumento de preferência, ela faz com que a luz fique bem concentrada, faz a luz convergir fortemente para o centro do campo de observação do microscópio, para a gente poder fazer uma análise mais detalhada que vai ser comentada depois, né? Em relação a figuras de interferência, sinais ópticos e assim por diante. Como eu falei para vocês, nós temos os dois polarizadores, só quero dar nome aos polarizadores. Então, o polarizador inferior tem esse nome e vai ficar assim para sempre, polarizador inferior. Só que o superior, muitas vezes, pode ser chamado de analisador, tá? Então, vocês podem ter essa nomenclatura em algum outro lugar. Ver essa nomenclatura, se encontrar essa nomenclatura em outro lugar. Então, as propriedades ópticas dos minerais nada mais são do que o resultado da interação de raios de luz com eles mesmos. Os raios de luz, eles não mudam. As características dos raios de luz não vão mudar, mas os minerais mudam. Então, a interação entre eles vai nos dar características diferentes. Existem características minerais que nós observamos em luz paralela. Existem características minerais que a gente observa em luz polarizada. Tá? Então, as imagens aqui, as imagens mais à direita estão nos mostrando a luz polarizada, ou seja, quando nós temos tanto o polarizador inferior quanto o analisador encaixados. E a luz paralela é apenas o polarizador inferior que está funcionando, e são as imagens mais à esquerda.